Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez gravando o vídeo e quero continuar falando a respeito dessa batalha nossa na mente, ou seja, essa batalha interior que acontece dentro de nós e o tanto que o Senhor Jesus ele estava preocupado, né, com essa situação, porque nós sabemos que o nosso interior, se ele estiver bem, o nosso exterior também vai estar bem. Então, se nós internamente estivermos bem, isso vai ser expresso através do nosso exterior. Lá em 1 Pedro 5, versículo 7, ele fala: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade, depressão, são assuntos tão modernos, mas que há mais de 2000 anos atrás já vinha sendo tratado, né, por Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a pessoa que mais tratou sobre esse assunto. Claro que nós vemos no Velho Testamento pessoas com esse tipo de problema, como Davi. Se você ler o Salmo 103, você vai ver que Davi estava falando com a alma dele, né? Ele fala: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendize o seu nome, porque é Ele que te redime da cova, é Ele que perdoa os teus pecados, é Ele que sara as tuas enfermidades. Então, é um diálogo dele com a alma dele. Ele falando, justificando para a alma dele, né? Para a alma dele ela pudesse se aquietar. Então, ele estava trazendo à mente dele, ele estava trazendo à memória dele as coisas boas, para que a alma dele pudesse se aquietar dentro dele. Porque certamente ele estava com a alma agitada, preocupada, ansioso com alguma coisa. Né? A vida de Davi, a gente sabe que ela não foi fácil. E então a gente pega Davi várias vezes falando sobre esses assuntos da alma dele. Porém, Jesus ele vem e ele fala, né, lá em Filipenses 4:6, através do apóstolo Paulo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes faça que as suas petições cheguem todas diante de Deus. E aí, Deus, o que vai acontecer? Quando você fizer essas petições conhecidas do Senhor, Ele vai guardar os seus sentimentos, né? Fala que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações. Então, os nossos corações são os nossos sentimentos. Então, nós temos que entender que a nossa batalha na mente, ela começa no pensamento. Mas quando o pensamento, ele não é abortado, se for um pensamento que me faz mal, se ele é alimentado, ele vai virar sentimento. Pensamento vira sentimento. E sentimento vira ação. Então, muitas das vezes, como eu falei no outro vídeo a respeito do pensamento, né, que nós não devemos alimentar o pensamento, como que a gente deve fazer quando há um pensamento maligno, mas agora eu quero falar um pouco sobre o sentimento. O que acontece se eu deixo o meu pensamento ele ir para a esfera do sentimento, ele descer para o coração, ou mesmo, né, virar alguma coisa na minha alma? Então, o que acontece? Eu tô lendo um livro que fala um pouco sobre neurociência e eu achei muito interessante. Lá em Filipenses 4, versículo 26, 27, fala assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, essa irai-vos e não pequeis, ou seja, você pode ficar irado, você pode passar por um problema, como todos nós passamos, problema, né, direto, todo mundo tem problema. Só que aqui ele está dizendo assim, Paulo está falando: não deixe para amanhã. Ou seja, não leve o seu problema para a cama. Não durma com esse problema, resolva esse problema no mesmo dia. Por quê? Porque senão o problema ele vai se tornar o quê? Um sentimento. E o que acontece? Olha só, aqui no livro que eu tô lendo fala assim, ele é do pastor Djalma, pastor, né, Djalma Pinho, PhD, ele é PhD. Esse ele fala sobre inteligência espiritual. E ele está falando um pouco sobre a neurociência, ou seja, a ciência que estuda o nosso cérebro. E aí, o que fala? Olha, após um acontecimento traumático, nunca durma sem dar ao seu cérebro um adequado reframe, repleto de inteligência, uma vez que o trauma se estabelece e ele agirá como um veneno de cortisol e adrenalina no seu cérebro, intensificando o medo, a ansiedade, provocando diversas patologias ligadas à emoção, que são, na verdade, reações de sobrevivência do seu organismo. O que ele está dizendo aqui?
não leve para a cama o problema. Resolva o problema antes. Porque se você pensar comigo, se eu durmo, é como eu falei no outro vídeo, se você recebeu 10 elogios, você recebeu uma crítica, no final do dia aquela crítica ela vai estar gritando dentro de você. Então você precisa dar ao seu cérebro coisas boas. Você precisa dar ao seu cérebro, tirar aquela crítica e colocar os elogios no seu cérebro. Porque enquanto você dorme, o seu cérebro trabalha. E ele vai sempre estar trabalhando as últimas notícias que você deu para ele. As últimas informações que chegou até ele. No outro vídeo eu falo, né, sobre o armazenamento, o processamento, que vira as informações. Então pensa bem. Isso tudo é o quê? O pensamento. Tudo começa no pensamento. Então, se eu deito pensando, se meu marido por exemplo, falou que alguma coisa que me chateou, que me deixou, né, para baixo, me humilhou, e eu durmo pensando naquilo, durante a noite, o meu cérebro, o que ele vai fazer? Ele vai liberar cortisol e adrenalina. A adrenalina é aquilo que me coloca agitada, ou seja, eu não vou conseguir dormir, vai provocar uma insônia. E ao mesmo tempo, o cortisol, ele é também algo que é um veneno no nosso organismo. E aí você vai ficar remoendo aquela situação que aconteceu durante o dia, a noite inteira, e você vai acordar pior. Aí isso aí você vai acordar recheado o quê? De medo, de ansiedade, de depressão, de raiva da pessoa, de raiva mesmo, de muitas das vezes de vontade de vingança. Então, tudo isso aconteceu durante o sono. Por isso, o que acontece? Paulo, ele fala, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Eu gosto muito de usar esse versículo para o perdão. Porque quando eu exerço o perdão no mesmo dia, à noite eu vou estar liberada daquilo. Mas se eu não perdoo alguém que me fez mal, aquilo vai dar lugar a um espírito atormentador que vai ficar trazendo aquilo na minha memória. E que aquilo vai ser alimentado, porque foi a última informação que eu dei para o meu cérebro. Então eu tenho que estar sempre colocando no meu cérebro coisas boas. Então, o Senhor Jesus, o que acontece? Ele deseja que nós trabalhemos visando a essência da alma pura, no sentido de enfraquecer os traumas, facilitando o propósito da vida. Então, a vida, Jesus fala assim que o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância não quer dizer que pode sim ser muitos dias, mas também sejam dias cheios de paz, de alegria, que seja uma vida abundante, seja uma vida próspera. Então o Senhor já veio para fazer isso. Ele não veio para nós termos uma vida depressiva, uma vida cheia de traumas, cheia de vinganças, de ódio, de ressentimento em relação às pessoas. Por isso que lá em Mateus 6,34, o que o Senhor Jesus fala? Não vos inquieteis. Irmãos, se nós dormirmos com algum problema sem resolver, se nós deixarmos o nosso pensamento, ele virar sentimento, o que vai acontecer? Esse sentimento, ele vai me perturbar. Ele vai me perturbar. Então ele fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então o mal desse dia, ele tem que ficar nesse dia, eu não tenho que levar o mal de hoje para amanhã, eu não posso pegar o problema de hoje e transferir ele para amanhã. O grande problema das pessoas hoje, depressivas, das pessoas com ansiedade, é por quê? Porque elas não vivem o hoje, ou elas vivem o passado ou o futuro. O passado é sempre olhando para o retrovisor, né? A gente olhando para o retrovisor, a gente não anda para frente olhando para o retrovisor, né? A gente anda para frente olhando para o para-brisa, se você estiver no carro. Se você não fica a vida inteira, você olha até no retrovisor de vez em quando, mas você não anda olhando no retrovisor. Você tem que olhar para o para-brisa, você tem que olhar para frente, o que está vindo para frente. Outra coisa, você também não vive também o dia de amanhã no dia de hoje, porque amanhã pertence ao Senhor. O amanhã só o Senhor sabe o que vai acontecer. Então não adianta eu ficar ansiosa
ou preocupada com o dia de amanhã, porque o amanhã trará consigo seus cuidados. Mas nós, além de termos que fazer, logicamente, que como se você já está num quadro de depressão, você precisa fazer um tratamento médico, você precisa fazer uma terapia ou ir no psicólogo, mas também é necessário que você alimente o seu cérebro com coisas boas, porque são essas coisas boas, como fala lá em Filipenses 4:8, que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, se há alguma virtude, seja isso ocupar o vosso pensamento. Mas a partir do momento que eu deixo entrar dentro de mim, só entra dentro de mim aquilo que eu permito. Só aquilo que eu permito é que vai entrar dentro de mim. E o que entrar dentro de mim, ele vai fazer um estrago. Ou ele vai fazer, se for pensamento ruim, ele vai fazer um estrago. Se for coisas boas, vai fluir coisas boas para minha vida. Então eu tenho que vigiar tanto a esfera do pensamento e não dormir, não deixar passar para amanhã. Porque o que está falando aqui na neurociência? Isso aqui é estudo. Isso aqui é estudo. Que o que eu dou para o meu cérebro antes de dormir é o que ele vai trabalhar durante a noite na minha vida. E eu vou acordar pior, porque eu vou acordar, eu não vou conseguir dormir direito e eu vou acordar envenenada por aqueles pensamentos que vão se tornar sentimentos. Tem um testemunho muito lindo que se você quiser, você pode. A internet fala muito sobre. Ele é bem difundido na internet. É de uma senhora, né, que foi presa lá na Eritreia. Ela chama Helen Berhame. Desculpa, Ellen Berhame. Se você procurar na internet, você vai achar. O Berhame é Berhane. Berhane. Helen Berhame. O que ela fala? Ela foi presa na Eritreia por cantar música gospel. Lá, a igreja ela é totalmente perseguida. E aí, ela ficou 32 meses presa. 32 meses encarcerada. Fala assim, ela era uma cantora gospel. Ellen Berhman, 45 hoje cantora gospel, foi confinada em um container na Eritreia por 32 meses, por ter praticado o crime de anunciar o evangelho de Jesus Cristo a pessoas nas ruas e igreja clandestina daquele país, que é localizado, né, lá no norte da África. Mas o que eu achei interessante, que um jornal perguntou para ela, assim, o Clarim, fez uma pergunta para ela, se em algum momento ela pensou em desistir do evangelho, negar a sua fé, negar a Deus, e ela respondeu categoricamente assim, não, quando eu era adolescente aprendi que quando Deus permite uma prova, a gente precisa passar por ela. Se a gente não passar, não cresce. Para mim sempre foi muito claro que o cristianismo custava um preço muito alto. Eu sempre compreendi que Deus controla todas as coisas, então eu não posso ficar culpando a Deus pelo que acontece. Antes devo clamar e confiar. E aí, ela contou, né, no testemunho dela, ela contou que um dos dias, o policial que a espancou com um bastão deixou-a praticamente morta no chão. Depois puxou-a pelo cabelo, olhando para o seu rosto ferido, e perguntou, você não vai desistir? Por que você não acaba com isso agora? O que você tem a me dizer? E ela respondeu ao policial, faça o seu trabalho, que eu faço o meu. Ou seja, o seu trabalho é me torturar, mas o meu é anunciar o Senhor. O meu é não negar o Senhor de maneira alguma. Mãos, então isso aqui são testemunhos de pessoas que verdadeiramente passou por uma grande luta, por uma grande situação. E muitas das vezes nós não passamos por praticamente nada, mas reclamamos, não agradecemos, e então esses venenos que nós vamos sendo alimentados, eles vão fazendo muito mal para a nossa vida. E nessa época agora de pandemia, nessa época agora de confinamento,
né? A gente ouve muita notícia ruim, né? Muita notícia ruim, muitas pessoas que estão morrendo, notícias que a gente fica sabendo de pessoas, né, que é conhecida, ou que alguém conhece, que faleceu. Não sei, né? A gente não sabe até onde vai, mas eu sei de uma coisa: nós temos que cuidar da nossa mente. Nós temos que cuidar da nossa mente. Estava ouvindo um médico falando que vai ter muito mais pessoas depois com depressão, com síndrome do pânico, por causa de tanta informação ruim que ela tem se alimentado. Então, o que eu estou fazendo esse vídeo com o intuito de dizer para você: alimente o seu cérebro com coisa boa. Antes de dormir, aconteceu várias coisas naquele dia. Aconteceu coisas boas e ruins, logicamente. Então, pegue as ruins e joga fora. Se você brigou com seu esposo, libera perdão para ele e abençoa a vida dele. E olhe para as qualidades que as pessoas têm. Não olhe somente para os defeitos, porque quando nós olhamos só para os defeitos, a nossa tendência é julgar, é condenar. A nossa tendência é odiar. Mas então olhe para a qualidade da pessoa, porque aí, sendo assim, nós conseguiremos dar coisas boas para o nosso cérebro. Isso não vai fazer bem para a pessoa, mas fazer bem para nós mesmos. O perdão nos libera no mundo espiritual. O perdão, ele nos abençoa. Não abençoa o outro. O outro pode ser abençoado sim, mas o maior abençoado sou eu e você. Então, o nosso cérebro, ele precisa ser trabalhado e ele precisa ser dado para ele coisas boas, para que essas coisas boas virem sentimentos bons. Porque se você alimentar ele com coisa ruim, em vez de você ter alimentos, ações boas, você vai ter ação ruim. E outra coisa, você vai acordar depressivo, você vai acordar cansado, porque você não conseguiu dormir direito. Houve aquele período de ansiedade. A ansiedade, ela não permite você dormir, descansar. Você acorda cansado, você acorda mal-humorado, cheio de tensão, de estresse. E tudo isso, por quê? Porque você alimentou o seu cérebro com coisas não boas. Ok? Então, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais. Quero continuar nessa linha, aprendendo mais a respeito dessa batalha espiritual, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que a gente possa ser alimentado com coisa boa e alimentar o nosso próximo também com coisas boas. Porque a palavra de Deus fala que o coração, a boca fala que o coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio de coisas boas, eu vou transmitir também coisas boas. E está na época agora, muitas pessoas apavoradas, muitas pessoas tristes, muitas pessoas angustiadas. Então agora você precisa ser boca de Deus para levar para essas pessoas palavras de otimismo, palavras, né, palavras de vida e não palavras de morte, palavras de vida. Ainda que a pessoa esteja, às vezes a pessoa está desesperada, que foi contaminada com o vírus. Calma, calma, Jesus está no controle. Você, sabe, são palavras que nós podemos falar, que nós podemos levar, nós podemos ajudar as pessoas e nos ajudar. Porque quando nós nos ajudamos, trazendo para dentro de nós coisas boas, o que vai sair de dentro de nós também serão coisas boas. Amém? Que você não fique apenas ouvindo, mas seja praticante. Toda noite, antes de você dormir, alimente o seu cérebro com coisa boa. Não alimente ele, porque a coisa é você deitar no travesseiro que começa a vir preocupação, ansiedade. Parece que são os demoninhos que ficam ali, né? Trazendo aqui um monte de coisa ruim. Põe esse para correr e traga. Eu sou amada do Senhor, eu sou preciosa, eu tenho valor. Traga coisas boas na sua mente. E se tem algo para ser perdoado, perdoe antes de dormir. Antes de dormir, deixe o seu cérebro descansar tranquilo e em paz, para que você levante em paz e transmita paz para os outros. Amém? Que Deus continue abençoando vocês.